Bom dia a todos. Bom dia. Dá início, então, julgamento de processo, com o processo 1 da pauta, o 148.442, com a palavra a Sua Excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, nobre conselheiro, presidente. Aqui, então, trato o presente processo com o intuito de apurar a responsabilidade do senhor Francisco Birassi Machado, no exercício de 2024, e do senhor Maxwell Maia Pereira, no exercício de 2025, em razão do envio intempestivo dos dados do sexto bimestre de 2024. A Secretaria de Controle Externo sugere a expedição de mandado de audiência ao senhor Francisco, apesar de que ele saiu, né? O senhor Maxwell estava chegando. O prazo, que era até 30 de janeiro, foi prorrogado até 28 de fevereiro. Em suas razões, o senhor Maxwell sustentou que as informações foram encaminhadas dentro do prazo, mas em razão da necessidade de ajuste do balanço patrimonial, requereu ao tribunal o descarte de informações das remessas originais, o que foi autorizado formalmente pela presidência em 2 de abril de 2025. Após a liberação do sistema, em 27 de março de 2025, os dados foram reenviados. O senhor Francisco Birassi alegou corretamente que ele já tinha encerrado o seu mandato e os dados seriam obrigação do seu sucessor. A segunda inspetoria entendeu que os documentos comprovaram a tempestividade da remessa e a posterior necessidade de reenvio por motivos técnicos autorizados por esta Corte, opinando pelo acolhimento das justificativas. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, pelo arquivamento, é o relatório, Excelência. Obrigado, nobre relator. Com a palavra, a Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Bom dia a todos, inclusive aqueles que nos ouvem pela rádio web. Trata-se de processo de responsabilização do senhor Maxwell Maia Pereira, atual prefeito de Chapuri, em razão da intempestividade das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da unidade, referentes ao sexto bimestre de 2024, conforme a exigência do parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução TCE-Acre 87 de 2013. Citado o ex-prefeito do município e seu atual representante, as respostas acostadas, segundo a instrução, demonstraram ser do atual gestor a responsabilidade e que as remessas tempestivamente apresentadas tiveram pedido de descarte para ajustes solicitado e concedido, sendo posteriormente reenviadas. Isto posto, concordamos que seja relevada a aplicação da multa em causa e sugerimos o arquivamento dos autos. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, a Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, Excelência. Nessa mesma linha, tendo em vista que as justificativas são plausíveis e foram acatadas por todos, pelo arquivamento dos autos e após encerramento do processo. É como voto, Excelência. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Está sem o som, na Lu. Está sem o som, na Lu. Continua desligado. Vê na parte de cima, na Lu. Desculpa, gente. Acompanha o voto, senhor presidente. Essa presidência também acompanha o voto do nobre relator. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 2 da pauta 148.442. Desculpa, 148.967. Perfeito. Nobre conselheiro, ouvido o doutor Parquet, nobre conselheira Ana Lu, Vossa Excelência, como os 3 próximos processos são todos relativos a apurar a responsabilidade pelo não envio ao LICOM,
Eu pediria que, então, nós possamos julgar os 3 processos em bloco. Ouço a nobre procuradora, julgamento em bloco dos processos 2, 3 e 4 da pauta. Nada a opor, senhor presidente. Conselheira Ana Lu Maria. De acordo, senhor presidente. Essa presidência também concorda com a palavra Vossa Excelência, nobre relator. Julgamento em bloco. Obrigado, Excelência. O primeiro processo, 148.967, apura a responsabilidade do senhor gestor Gerry Correia Marinho, prefeito municipal de Assis Brasil, em razão do envio intempestivo de contratos de recursos públicos no exercício de 2025 ao LICOM. A 6ª COESEX emitiu o relatório preliminar e faz uma relação de contratos não encaminhados, 43, 48, 51, 55, 59, 63, 70, 81, 84, 88, 91, e intempestiva ainda de outros, todos do exercício de 2025. O nobre prefeito foi citado e apresentou suas razões justificativas. No segundo, é relativo à Câmara Municipal também de Assis Brasil, do senhor Wendel Gonçalves Marques. A CSEX emitiu o relatório preliminar, onde informa o não cadastramento no LICOM dos contratos respectivos, aditivos, empenhos referentes a 2025. Houve citação e o gestor também apresentou justificativa. A 6ª COESEX opina que houve a continuação da intempestividade no contrato 001 de 2025. O último, Prefeitura Municipal de Brasileira, gestor Carlos Armando de Souza Alves, onde o relatório aponta que 7 contratos do exercício de 2025 não haviam sido encaminhados ao LICOM. Houve citação, houve defesa, onde ele informa que alguns processos não inseridos terem sido cancelados e outro em razão da ausência de fiscal de contrato. Alega ainda acordos de cooperação técnica com os Conselhos Municipal de Educação, utilizando recursos exclusivos do PENAI, e as inconsistências identificadas decorreram de fatores operacionais que impactaram diretamente a execução das atividades, e aqui, então, a relação vai em torno de uns 20 contratos não identificados. O doutor Paquet se pronunciou em todos os processos, são os relatórios, Excelência. Obrigado, nobre conselheiro relator. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores, o processo 148.967, como já disse o nobre relator, tratam-se de processos relativos ao descumprimento do LICOM, né? No caso do prefeito de Assis Brasil, a análise técnica verificou que o gestor não cadastrou contratos ou cadastrou fora de prazo relativos ao exercício de 2025, pelo que pugnou pela audiência do responsável. Devidamente citado, ele quedou-se inerte. Verifica-se assim a infringência ao contido no artigo 1º, parágrafo 6º da Resolução 129 de 2024. Ademais, em consulta ao LICOM, verifica-se o descumprimento da norma de regência por não ter cadastrado ou ter cadastrado intempestivamente os contratos no portal LICOM. Destacando que foi verificado que os contratos 89 e 92 de 2025 foram cadastrados, mas após o prazo. Ante o exposto, conforme as decisões em casos análicos, este MPC opina pela aplicação de multa ao senhor Gerry Correia Marinho, prefeito de Assis Brasil, com fulcro no artigo 89.2 da Lei Complementar 38 de 93,
combinado com o artigo 1º, parágrafo 6º da Resolução 129 de 2024. Com relação ao 148 de 968, apurar a responsabilidade, neste caso, do presidente da Câmara de Assis Brasil, também em face de cadastro intempestivo. O gestor foi citado e apresentou defesa, justificando que as demandas foram de pequenos valores e que os demais são aditivos. No entanto, verifica-se infringência ao contido no artigo 1º, parágrafo 6º. Ante o exposto, e conforme decisões tomadas em outros casos análogos, este MPC opina pela aplicação de multa, com fulcro no artigo 89.2 da Lei Complementar 38 de 93, combinado com o artigo 1º, parágrafo 6º da Resolução TCE-ACRE 129 de 2024. Por último, o processo 148.969 trata-se de responsabilização do senhor Carlos Armando de Souza Alves, prefeito de Brasileia, pela omissão de cadastros e cadastros intempestivos no sistema LICOM, em descumprimento ao artigo 1º, parágrafo 6º da Resolução 129 de 2024. Citado o implicado, a resposta apresentada, segundo a instrução, demonstrou a inserção intempestiva dos termos. O referido elenco engloba inserções tardias e a regularização do cadastramento daqueles contratos omitidos, havendo defesa especialmente sobre a dificuldade de adaptação à referida resolução da Corte e sobre a falta de pessoal técnico. De outra parte, concedeu à referida normativa o prazo de até 30 de abril para sua observância. Desse modo, e acreditando que as contratações referidas reportam-se a período posterior ao prazo de adaptação, este MPC concorda com a proposta de aplicação de multa, devendo ser considerado em sua dosimetria o teor da defesa. São os pronunciamentos nos 3 processos, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Excelência. Nessa mesma linha, pela aplicação de multa de 500 UPF aos 3 gestores, no valor de 6.815, o segundo e o terceiro pela intempestividade, e o primeiro ainda, por alguns até agora sequer terem sido incluídos. Então, no primeiro, encaminhamento à Secretaria de Controle deste tribunal para acompanhar o cadastramento daqueles que ainda não foram colocados. Após pelo arquivamento dos autos, é como voto, Excelência. Em votação, conselheira Dalu Maria. Acompanho o voto, senhor presidente. Essa presidência também acompanha o voto do nobre relator. Passamos ao processo, o 5º da pauta, 149.472. Continua com a palavra Sua Excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Trata agora o presente processo, apuração da responsabilidade, com vistas também da Prefeitura de Brasileia, a resolução de 87 deste tribunal, agora dados contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais. O relatório inicial demonstrava atraso de 6 dias em relação ao prazo previsto para o encaminhamento dos dados do primeiro bimestre de 2025, foi citado, não apresentou defesa, o doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Neves de Oliveira. É o relatório, Excelência. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Está com o áudio desligado, procuradora. Desculpe, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de processo de responsabilização do senhor Carlos Armando de Souza Alves, prefeito de Brasileia, em razão do atraso no envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da unidade referentes ao primeiro bimestre de 2025.
conforme exigência do parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução TCE-Acre 87 de 2013. Citado o titular, não houve resposta. Isto posto, concordamos com a sugestão de aplicação da multa de que trata o inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Excelência. Tolerância de 5 dias, deu 6, perdeu por um dia, multa de R$ 6.815, em face do envio intempestivo, notificação da responsabilidade do responsável e aposta pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho o voto, senhor presidente. Essa presidência também acompanha o voto do nobre relator. Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 6º da pauta, e 142.262, continua com a palavra Sua Excelência, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Excelência, tendo em vista que os próximos processos, perdão, de 6 a 17 da pauta, são todos de aposentadoria, eu pediria a Vossa Excelência para que os possamos julgar em bloco. Presidente, já anteriormente, já dada a autorização de julgamento em bloco nos processos, eu acho que Vossa Excelência pode já julgar em bloco os processos 6º da pauta ao 17. Obrigado, Excelência. O primeiro, 142.262, trata da legalidade de registro e transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar, o primeiro sargento Francisco Nerilson Ribeiro de Moura. O tempo de serviço líquido apurado para fins de reserva totalizou 30 anos e 48 dias. Então, ele apresenta requisitos e faz jus à transferência para a reserva remunerada integral, nos termos do Estatuto dos Militares do Estado do Acre, com fixação de proventos de R$ 7.895,32. Processo 142.276, legalidade e registro, transferência para a reserva remunerada do tenente-coronel Rogério Ferreira da Silva, com 33 anos, 133 dias de serviço líquido, como tenente-coronel, com R$ 20.540,94. Processo 142.743, transferência à reserva remunerada no Corpo de Bombeiros Militar do Acre, primeiro-tenente Francilmo Vieira Carneiro, 30 anos, 45 dias de serviço líquido, também todos na graduação seguinte, capitão 14.461,80. 142.979, Secretaria Estadual de Saúde, senhora Maria Sebastiana Pereira de Souza, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, grupo 1, referência 8, 33 anos, 214 dias de serviço líquido, equivocadamente foi aposentada na referência 7 e a mesma deverá ter a correção para a referência 8. Processo 144.143, Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria do Socorro Evangelista da Costa, professora, nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, 28 anos, 359 dias de serviço líquido, que deverá também ter, faz jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição. No entanto, deverá ser feito o reenquadramento da referência I para a referência J. Processo 145.944, senhor Pedro Gomes, Instituto de Meio Ambiente do Acre, vigia, referência 8, 38 anos, 242 dias, fixação de proventos de R$ 1.618,24. 147.132, perdão, Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria José Silva da Costa, apoio administrativo no nível 1, 25 horas, classe 1, referência H,
32 anos, 169 dias, R$ 2.733,20 de proventos. Processo 147.439, Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria Antonieta Silva Saavedra, professor nível superior P2, 30 horas, classe 2, referência J, 35 anos, 109 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria, com provento de R$ 7.507,99. Processo 147.494, Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria Sinfloriana de Alencar, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, 35 anos, 171 dias de serviço líquido, fazendo jus aos proventos de R$ 1.614,84. Processo 147.517, Secretaria Estadual de Educação, senhora Ana Cristina da Silva Farias, especialista em educação, nível 2, 30 horas, classe 2, referência J, 39 anos, 322 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com provento de R$ 7.870,96. Processo 147.613. Secretaria Estadual de Educação, senhora Isabel Cristina Bandeira de Melo, professor nível superior P2, 30 horas, classe 1, referência J, 30 anos, 96 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com provento de R$ 6.984,18. E, por último, o processo 147.620, Secretaria Estadual de Educação, da senhora Sueli Oliveira Santos Silva, professora de nível superior, 30 horas, classe 1, referência J, 32 anos, 43 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, necessitando, no entanto, da correção da referência F para a referência J. O doutor Paquet se pronunciou em todos os processos, são os relatórios, Excelência. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de aposentadorias e 3 reservas de servidores vinculados ao regime próprio de previdência social. A análise técnica procedida verificou a conformidade das concessões com que concordou este MPC, ressalvando apenas o erro de enquadramento nos processos já relatados pelo nobre relator, né, já citados no seu relatório. Ante o exposto e com base na súmula 2 deste tribunal, este MPC opina pela legalidade e registro de todas as aposentadorias e das reservas, esses que tiveram enquadramento incorreto na referência correta, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, Excelência. Nesse mesmo sentido, pela legalidade e registro de todas essas aposentadorias e reservas, com as correções apontadas, notificação dos interessados e do Instituto Previdência, e após pelas formalidades de estilo arquivamento dos autos. Como voto, Excelência? Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho os votos, senhor presidente. Essa presidência também acompanha o voto do nobre relator, aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Devolvo a palavra ao nosso presidente, conselheiro Antônio Malheiro, com minhas considerações. Obrigado, conselheiro Antônio Cristóvão. Damos, então, prosseguimento à pauta, agora com o processo 18, que tem Vossa Excelência como relator, e a quem eu passo a palavra. Obrigado, nobre presidente. Então, passando ao processo 18 da pauta, o 149.019, relatório. Trata-se de processo aberto com a finalidade de apurar a responsabilidade do senhor Celso Garcia, presidente da Câmara Municipal de Chapuri,
pela ausência de cadastramento de contratos, termos aditivos ou qualquer outro documento equivalente no sistema Lincoln, em descumprimento com o artigo 1º, parágrafo 6º da Resolução TCE 129 de 2024 da Câmara Municipal de Chapuri, referente ao exercício 2025, registrado e autuado em cumprimento ao despacho, as folhas 06 a 07, com base no comunicado interno número 305/2025 da Secretaria de Controle Externo, SESEX, deste Tribunal de Contas. A SESEX, por meio da 6ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo, emitiu relatório preliminar de análise técnica, as folhas 13 a 15 dos autos, devidamente citada, a folha 18/20, o responsável apresentou a defesa de folha 22 de forma tempestiva, conforme certidão de folha 24. A SESEX analisou a defesa apresentada pelo responsável e emitiu o relatório conclusivo de análise técnica das folhas 28 a 33 dos autos. O Ministério Público de Contas manifestou-se as folhas 38 a 39 dos autos, em pronunciamento do excelentíssimo senhor procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, a análise técnica inicial constatou, em pesquisa realizada em julho de 2025, a ausência total de contratos administrativos, empenho ou outro documento equivalente cadastrados no sistema LICOM para o exercício de 2025 da Câmara Municipal de Chapuri. O gestor, senhor Celso Garcia, foi devidamente citado e tempestivamente apresentou defesa, o que originou o relatório conclusivo de análise técnica de folhas 28 a 33. Ao apresentar os argumentos de defesa, o responsável alega em 8 de setembro de 2025, que os contratos estão devidamente inseridos. No relatório conclusivo de análise técnica, foi constatado que os contratos foram inseridos no sistema após a citação, o que demonstra a intempestividade dos atos. O processo foi recebido neste Ministério Público em 29 de outubro de 2025. Diante das informações constantes nos autos e da análise técnica realizada, verifica-se a infringência ao artigo 1º, parágrafo 6º, da Resolução 129 de 2024. Ante o exposto e acompanhando o entendimento da área técnica, este MPC opina pela aplicação de multa ao senhor Celso Garcia, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, combinado com o artigo 7º da Resolução TCE-Acre 129 de 2024. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, presidente. Passo direto ao voto. Em face do exposto, com fundamento no relatório técnico emitido pela SESEX, 6ª COESEX, e no parecer do Ministério Público de Contas, e na linha do entendimento da primeira Câmara deste Tribunal de Contas sobre esta matéria, conforme acordo 5.750/2025, primeira Câmara, voto 1. Pela aplicação de multa ao senhor Celso Garcia, presidente da Câmara Municipal de Chapuri, com fundamento no artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 38 de 93, combinado com o artigo 7º da Resolução TCE 129 de 2024, no valor de R$ 6.815, correspondente a 500 UPF, unidade padrão. Em razão da ausência de cadastramento no sistema Lincoln dos contratos administrativos, empenho e outros documentos equivalentes, referente ao exercício 2025 da Câmara Municipal de Chapuri, em descumprimento ao artigo 1º, parágrafo 6º da Resolução TCE número 129 de 2024, assinalando-lhe um prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do Tesouro do Estado do Acre, de tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas. 2. Pela notificação do responsável para que, no prazo de 5 dias, contados do recebimento da notificação, encaminhe por meio do portal do Lincoln
deste tribunal, os contratos ou seus respectivos aditivos, empenhos ou outros documentos equivalentes, relativo ao exercício de 2025 da Câmara Municipal de Chapuri, sob pena de responsabilidade em caso de descumprimento, devendo a Secretaria de Controle Externo, SESEX, realizar o monitoramento do cumprimento desta determinação, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheira Nalu. Acompanho o voto, senhor presidente. Acompanhamos o voto também e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 149.459. Obrigado, presidente. Trata-se de processo aberto com a finalidade de apurar a responsabilidade do senhor Máximo Antônio de Souza da Costa, prefeito municipal de Porto Acre, pela ausência de cadastramento ou cadastramento intempestivo do pregão presencial número 006/2025 no sistema Lincoln, ou descumprimento do artigo 1º, parágrafo 6º da resolução TCE 129/2024 da Prefeitura Municipal de Porto Acre, registrado e autuado em cumprimento ao despacho da folha 5, com base no cumprimento no comunicado interno 635/2025 da Secretaria de Controle Externo deste Tribunal de Contas. A SESEX, por meio da 6ª Coordenadoria Especialidade de Controle Externo, emitiu o relatório conclusivo de análise técnica das folhas 17 a 18 dos autos. O Ministério Público de Contas manifestou as folhas 24 a 25 dos autos em pronunciamento do seletivo do senhor procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, compulsando os autos e diante da análise técnica realizada, verifica-se que a data de assinatura do termo de adjudicação e homologação foi no dia anterior ao cadastramento, portanto, no prazo, conforme o artigo 1º, parágrafo 3º da Resolução 129 de 2024. Ante o exposto, este MPC opina pelo arquivamento dos autos. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, conselheiro Antônio Cristóvão, por conclusão e voto. Obrigado, presidente. Passando a parte conclusiva do voto, senhor presidente, em face do exposto com fundamento no relatório técnico emitido pela SESEX, 6ª Coasex, no parecer do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade dos atos de gestão praticados pelo senhor Máximo Antônio da Costa, prefeito municipal de Porto Acre, tendo em vista a constatação do regular cadastramento dos atos terminativos do pregão presencial número 006/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Porto Acre, em cumprimento ao artigo 1º e 3º da Resolução TCE 129/2024. E 2, pela comunicação desta decisão ao responsável e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, vamos aguardar um pouquinho. A conselheira Nalu Maria. Acompanho o voto, senhor presidente. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Cristóvão, que continua com a palavra agora com o processo 20 da pauta. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esses processos de minha relatoria seguintes, ou seja, do 20 ao 29, eu gostaria de julgar em bloco, tratar tudo de processos de aposentadorias ou pensões. Pois não, excelência. Vossa Excelência com a palavra. Obrigado. Processo 20 da pauta, senhor presidente. Aposentadoria Pública da Secretaria de Educação do município de Rio Branco, senhora Rosemira Oliveira de Souza, do cargo professora P2, 25 horas, grupo 4A, nível 3, letra H, pelos seus 27 anos e 265 dias de contribuição para fins de aposentadoria na modalidade voluntária do magistério por tempo de contribuição. Processo 21, aposentadoria do servidor público da Secretaria de Saúde do Estado do Acre, senhor Francisco Pinto de Queiroz, no cargo de
artifício mecânico, grupo 1, referência 8, corrigido já pelos seus 34 anos e 144 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária por tempo de contribuição, necessitando a correção da referência 7 para a referência 8. 22 da pauta, aposentadoria do servidor público da Secretaria de Saúde do Estado do Acre, senhor Antônio Andrade Lopes, do cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, grupo 1, referência 8, corrigido também pelos seus 35 anos, 191 dias de contribuição, para fins de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição, necessitando a correção de referência 7 para a referência 8. 23, aposentadoria do servidor público de Secretaria da Casa Civil do Estado do Acre, senhor Feliciano Lustosa de Oliveira, no cargo de auxiliar operacional de serviço diverso, referência 8, pelos seus 42 anos e 20 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. Processo 24, pensão civil por morte em favor do senhor Luciano Massal da Silva, filho da maior inválido do ex-servidor, senhor Mário Massal da Silva, no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, da Secretaria de Estado de Educação e Cultura e Esporte, falecido em inatividade em 30/1/2022. 25 da pauta, aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Educação e Cultura e Esporte do Estado do Acre, senhora Luzia da Costa Camelo, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 2, referência H, pelos seus 32 anos e 96 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. 26 da pauta, aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Educação e Cultura e Esporte do Estado do Acre, senhora Ana Angélica de Albuquerque, no cargo de apoio administrativo, nível 2, 30 horas, classe 1, referente 9, pelos seus 30 anos e 45 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. 27 da pauta, aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Acre, senhora Júlia Chaves de Miranda Carvalho, no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 2, referente H, pelos seus 32 anos e 291 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. 28 da pauta, aposentadoria da servidora pública da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, senhora Maria Ida Flores Rocha, no cargo de engenheira agrônoma, nível J, pelos seus 32 anos, 167 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. E o 29 da pauta, a aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Educação e Esporte do Estado do Acre, senhora Maria de Fátima Calixto da Silva, no cargo de apoio administrativo de nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, corrigido já, pelos seus 30 anos, 193 dias de contribuição, para fim de aposentadoria na modalidade voluntária integral, por tempo de contribuição, necessitando da correção, a referência 6 para a referência 8. E foi corrigido. Trata todas da legalidade e registro das aposentadorias, pensão civil, morte dos servidores e servidoras públicas, estaduais, municipais, acima mencionadas, senhor presidente. Todas elas bem analisadas pela inspetoria e todas elas com o parecer do doutor Parquet. São os relatores, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, a nobre procuradora, doutora Ana Helena.
Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de aposentadorias e uma pensão dos regimes próprios de previdência, uma do Instituto de Previdência de Rio Branco, a RPPrev, e as demais do Instituto do Estado do Acre, Acre Previdência. A análise técnica procedida verificou a conformidade das concessões com que concordou este MPC, ressalvando apenas o erro de enquadramento em alguma delas, que foram devidamente corrigidas com base na súmula 02 do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Ante o exposto, este MPC opina pela legalidade e registro das aposentadorias e da pensão em tela, com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. É o pronunciamento, senhor presidente, em todos os processos. Obrigado, não procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, presidente. No mesmo sentido do doutor Parquet, senhor presidente, eu voto pela legalidade e o registro das aposentadorias e pensão civil por morte dos servidores e servidoras públicas estaduais e municipal aqui já listados. 2, pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência e do Instituto de Previdência do município de Rio Branco, RBPrev, para tomarem as medidas cabíveis e dos servidores e servidoras para tomarem conhecimento destas decisões aqui listadas, e após as formalidades de estilos, pelo arquivamento dos autos. Obrigado, Excelência. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho o voto, senhor presidente. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos, então, agora ao processo 30 da pauta, que tem como relatora a nobre conselheira Ana Lu Maria, quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar o senhor e o conselheiro Cristóvão pela condução dos trabalhos, cumprimentar a nossa querida Ana Helena, todos, o Luciano e todos que estão nos ouvindo e assistindo. Conforme deliberação, senhor presidente, eu também vou colocar em pauta o 30 e o 31. Por se tratar, o voto são... Perfeito. Perfeito, Excelência. Vossa Excelência com a palavra. Então, o 30 é um processo de apuração de responsabilidade em razão do envio intempestivo de dado relativo à folha de pagamento ao controle pessoal da Câmara Municipal de Marechal Taumaturgo, devidamente instruído, e o Ministério Público se pronunciou através do doutor Mário. O 31 é também um processo autônomo instaurado no intuito de apurar a responsabilidade da gestora em razão do envio intempestivo dos dados relacionados à folha de pagamento de pessoal da empresa cruzeirense de obras públicas, serviços e urbanização, ECOPS. E o doutor Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou no feito. São os relatórios, senhor presidente. Obrigado, Excelência. Com a palavra, não procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de processo de responsabilização em face da resolução do Tribunal de Contas do Estado do Acre, número 102 de 2016, alterada pela resolução 118 de 2020, que diz respeito ao envio de atos de pessoal e de folha de pagamento. O processo 147.304 trata-se de processo de responsabilização do senhor Francisco Ribeiro da Silva, presidente da Câmara Municipal de Marechal Taubaturgo, e da senhora Josinete Rodrigues Ferreira, responsável pelo envio das informações ao CIPAC, pelo atraso de 18 dias da remessa do mês de fevereiro de 2024. Foram notificados os responsáveis, mas não aproveitaram a oportunidade de defesa. Em pronunciamento, este MPC, considerando a natureza do feito e a possível implicação
de responsabilização pessoal dos gestores, entendeu que a comunicação processual adequada seria a citação ao invés das notificações expedidas. Citados os implicados, mantiveram-se inertes, conforme a certidão de folha 46. Isto posto, em razão do envio intempestivo e da ausência de defesa dos envolvidos, este MPC concorda com a aplicação de multa ao senhor Francisco Ribeiro da Silva, presidente da Câmara, e a senhora Josinete Rodrigues Ferreira, responsável pelo envio dos atos de pessoal a teor do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, segundo a dosimetria fixada na ata de reunião entre as câmaras da Corte, de 11 de maio de 2021. Com relação ao processo 31, foi aberto por solicitação do titular da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária para apurar a responsabilidade da senhora Bárbara Raniele dos Santos Silva, diretora-presidente da Empresa Cruzeirense de Obras Públicas, ECOPS, pelo descumprimento da citada Resolução 102, que trata de pessoal. A análise técnica procedida verificou que a gestora não encaminhou as informações atinentes à referida norma relativas aos meses de março a dezembro de 2023, pelo que pugnou pela audiência da responsável. Devidamente notificada, a responsável requereu prorrogação de prazo, que lhe foi deferido, mas quedou-se inerte, conforme certidão da Secretaria das Seções. O processo foi incluído e retirado da pauta de julgamento no dia 12 de março de 2025, e a senhora Bárbara Raniele dos Santos apresentou defesa em 1º de abril de 2025, onde alegou não ser a gestora responsável no período em que ocorreram os atrasos dos envios das remessas de informações. O processo foi encaminhado novamente para instrução através da 2ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo, que entendeu que, diante dos argumentos e provas apresentados pela defesa, a senhora Bárbara Raniele dos Santos deveria ser retirada como parte responsável e substituída pelo senhor Elter de Queiroz Nóbrega, que era, de fato, diretor-presidente da ECOPS, à época dos fatos. Devidamente notificada, a defesa alegou que não possuía autonomia para efetivar o cadastro da entidade ECOPS no sistema do Tribunal de Contas, por ser um ato de competência do prefeito de Cruzeiro do Sul, o que só ocorreu em janeiro de 2024, culminando na falta de acesso aos sistemas durante todo o ano de 2023. A defesa complementa que o não envio das remessas não foi ocasionado por dolo ou má-fé diante das circunstâncias impeditivas. Após a defesa, a segunda Coesex é convocada a se manifestar pela 4ª vez, concluindo que, mesmo que os atrasos tenham ocorrido de forma culposa, não se cumpriu o dever de diligência para atuar de forma eficaz em tempo hábil para a entrega das remessas. Conforme a análise, verifica-se que, apesar das justificativas, ainda ocorreu o descumprimento da norma de regência da matéria, mesmo que de forma culposa, já que houve negligência em realizar o devido cadastro da empresa no sistema do tribunal, culminando na impossibilidade de entrega das remessas por não existir acesso ao sistema do SICAP, não encaminhando as informações referentes ao exercício de 2023. Ante o exposto, este MPC opina pela aplicação de multa ao senhor Welter de Queiroz Nóbrega, diretor-presidente da ECOPS, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. São os pronunciamentos, senhor presidente, nos dois processos. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, a nobre conselheira Ana Lu Maria. Obrigada, senhor presidente. A gente já conversou sobre essa resolução, então eu vou direto ao voto. Notificar o do 30,
Notificar o presidente da Câmara Municipal de Marechal Thaumaturgo, o senhor Francisco Ribeiro da Silva Filho, sobre essa decisão da primeira Câmara, bem como orientá-lo a continuar empenhando-se no envio tempestivo das informações ao SICAP, demonstrando assim o cumprimento da resolução TCE 102 de 2016. Após as formalidades, o fundamento desse feito é como eu voto. O 31, que é aquele de Cruzeiro do Sul, eu vou também direto ao voto. Notificar o atual diretor-presidente da empresa cruzeirense de obras públicas, Serviço e Urbanização ECOPS, que observe rigorosamente os prazos estabelecidos na Resolução TCE 102 de 2016, alterada pela Resolução 118 de 2020, para o envio das informações ao SICAP, sob pena de responsabilização em futuros processos, informando ainda que essa decisão levou em consideração o empenho demonstrado na regularização e a pontualidade das remessas subsequentes relativas aos exercícios de 2024 e 2025. Notificar a senhora Bárbara Raniele dos Santos Silva e o senhor Elter de Queiroz Nóbrega, ex-diretores da empresa cruzeirense de obras públicas, Serviço e Urbanização, ECOPS, do resultado desse julgamento. Após as formalidades cabíveis, o arquivamento desse feito. São os votos, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto da nobre relatora. Acompanhamos também o voto, interessante até o aspecto da defesa, né? O gestor se esconde na característica de inércio, de não saber a competência de um presidente de uma empresa para colocar a responsabilidade no prefeito, mas como depois tudo foi regularizado, então nós não temos aplicado multa. Então, na íntegra com a nobre relatora. Decidiu-se assim a unanimidade e damos então prosseguimento agora com o processo 32.148.166, que continua tendo como relatora a nobre conselheira Ana Lu Maria, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Trata de processo autônomo instaurado no intuito de apurar a responsabilidade do gestor em razão do não envio intempestivo da remessa dos dados contábil, financeiro, orçamentário e patrimoniais referente ao quinto bimestre de 2024. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, pronunciou-se no feito. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de processo aberto para apurar descumprimento à resolução TCE 87 de 2013, no âmbito da Prefeitura Municipal de Mâncio Lima, sob a responsabilidade do senhor Isaac de Souza Lima, prefeito, referente ao quinto bimestre de 2024. Compulsando os autos e os dados do Sistema de Prestação e Análise de Contas, observa-se o descumprimento da Resolução 87 pelo atraso no envio das informações relativas ao quinto bimestre de 2024, além dos 5 dias de tolerância acordados na ata da reunião para a unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras deste tribunal. Ante o exposto, considerando que o responsável foi irregularmente notificado, contudo não se manifestou, sujeitando-se aos efeitos da revelia, nos termos do artigo 48, parágrafo 3º da Lei Complementar 38 de 93, artigo 172 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre, combinado com o artigo 344 do Código de Processo Civil, este MPC opina pela aplicação de multa-sanção ao senhor Isaac de Souza Lima, prefeito de Mâncio Lima, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, combinado com o artigo 19 da Resolução TCE 87 de 2013, tosada a critério do plenário. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, a nobre conselheira Ana Lu Maria. É o mesmo voto, senhor presidente, a multa fica 6.815. É o voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão.
Acompanho o voto da nobre relatora. Acompanhamos também o voto, assim decidiu-se à unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora, que continua com a palavra agora com o processo 33 da pauta. Da mesma forma, senhor presidente, também a nossa resolução 87, e o Ministério se pronunciou por meio do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, é o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de processo aberto com a finalidade de apurar a responsabilidade do senhor Isaac de Souza Lima, prefeito do município de Mâncio Lima, em razão do não cumprimento do artigo 2º da Resolução 87 de 2013, considerando o não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais referentes ao 6º bimestre de 2024, do Fundo Municipal de Saúde de Mâncio Lima. A análise técnica inicial procedida confirmou o não encaminhamento da documentação, pelo que pugnou pela audiência do responsável. O gestor foi devidamente citado e, na defesa, alegou que realizou uma manutenção técnica em seus sistemas, o que exigiu uma revisão e correção nos dados a serem enviados, que culminou na postergação do envio das informações. Após a defesa, a 2ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo realizou uma segunda análise, confirmando a responsabilidade do senhor Isaac de Souza Lima em relação ao atraso do envio das informações. Diante da análise técnica realizada, verifica-se a infringência ao contido no artigo 2º da Resolução 87 de 2013. Ante exposto e conforme as decisões tomadas em outros casos análogos, este MPC opina pela aplicação de multa ao senhor Isaac de Souza Lima, prefeito de Mâncio Lima, com fulcro no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar 38 de 93. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, a conselheira Ana Lu Maria. É o mesmo voto, senhor presidente, estipula a multa em 6.815. É o voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto da nobre relatora. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se à unanimidade nos termos do voto prolatado. Passamos então ao processo 148.977, que continua tendo como relatora a nobre conselheira Ana Lu Maria, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Trata de processo de apuração de responsabilidade a partir do comunicado interno 305 e possível descumprimento da resolução 129. Teve toda a instrução, o Ministério Público se pronunciou por meio do seu procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de processo aberto por solicitação da 6ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo, com vista a apurar a responsabilidade do senhor Francisco Mendonça Matos, presidente da Câmara de Jordão, pelo descumprimento do artigo 1º, parágrafo 6º, da Resolução 129 de 2024, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensas, inexigibilidades, adesões à ata de registro de preços, credenciamentos e contratos. A análise técnica procedida verificou que o gestor cadastrou intempestivamente contratos referentes ao exercício de 2025, pelo que pugnou pela audiência do responsável. Devidamente citado, o gestor quedou-se inerte. Conforme a análise da área técnica, verifica-se a infringência ao contido no artigo 1º, parágrafo 6º da Resolução 129 de 2024. Ademais, em consulta ao sistema LICOM, verifica-se o descumprimento da norma de regência da matéria por ter cadastrado intempestivamente os contratos 001 e 002, ambos de 2025. Ante exposto e conforme as decisões tomadas em outros casos análogos,
Este MPC opina pela aplicação de multa ao senhor Francisco Mendonça Matos, presidente da Câmara de Jordão, com fulcro no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar 38 de 93 e artigo 1º, parágrafo 6º da Resolução TCE-Acre 129 de 2024. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nova procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, a conselheira Ana Lu Maria. E eu vou direto ao voto, senhor presidente. Recomendar ao senhor Francisco Mendonça Matos, presidente da Câmara Municipal de Jordão, para que observe integralmente os prazos e exigências da Resolução 129 de 2024, especialmente quanto ao registro das licitações, adesões e dispensa de inexigibilidade, credenciamento, contrato e seus aditivos, sob pena de aplicação de sanções em futuras análises, informando ainda que essa decisão levou em consideração que essa norma entrou em vigor de 1º de janeiro de 2025, com prazo de 120 dias de transição para as adaptações e a implementação de novo sistema e a alteração de rotinas administrativas. Naturalmente, geram desafios iniciais para o jurisdicionado, sobretudo no 1º ano de mandato, após a formalidade cabível, arquivamento do feito. É como voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto da nobre relatora, presidente. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora, que continua com a palavra agora com o processo 148.978. Obrigada, senhor presidente. É um processo de apuração de responsabilidade do gestor da Prefeitura Municipal de Maneiro Urbano em razão da ausência de cadastro ou cadastro intempestivo no portal LICOM. O Ministério Público... só um pouquinho. O Ministério Público se pronunciou a partir do procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça, é o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, a nova procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de processo aberto para apurar a responsabilidade do senhor Raimundo Toscano Veloso, prefeito de Manoel Urbano, quanto ao descumprimento da obrigação de cadastrar os contratos administrativos e instrumentos equivalentes do exercício de 2025 no sistema de licitações e contratos LICOM, infringindo o artigo 1º, parágrafo 6º da respectiva resolução TCE-Acre número 129 de 2024. A análise técnica inicial constatou em pesquisa realizada em julho de 2025 a ausência total de contratos administrativos em empenho ou outro documento equivalente cadastrados no sistema LICOM. O gestor foi devidamente citado, mas não apresentou defesa, o que originou o relatório conclusivo de análise técnica de folhas 30 a 33. A 6ª coordenadoria constatou que alguns contratos foram inseridos no sistema após a citação, o que demonstra a intempestividade dos atos. Alguns cadastros ainda não foram encontrados pela análise técnica, conforme consulta realizada em 11 de novembro de 2025. Diante das informações constantes dos autos, verifica-se a infringência ao artigo 1º, parágrafo 6º, da Resolução 129 de 2024, razão pela qual este MPC opina pela aplicação de multa ao senhor Raimundo Toscano Veloso, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, a conselheira Ana Lu Maria. Senhor presidente, só um minutinho, que teve aqui para atualizar uma coisa aqui, acabou. Só um minutinho, já está abrindo. Só um pouquinho. Essas atualizações é que matam a gente. Pronto.
O 34, né? O 148.977. Não, deixa eu ver aqui, não. 148.977, isso. Esse mesmo. Pois não. É recomendar ao senhor Francisco Mendonça Matos, presidente da Câmara Municipal de Jordão, para que observe integralmente os... Já era o próximo, Nalu. Desculpa. Já era o próximo. Desculpa. Era o 148.978. Não, é 148.978. 148.977 já foi, perfeito. Já foi. É esse mesmo. Vou direto ao voto. Determinar o senhor Raimundo Toscano Veloso que, no prazo máximo de 30 dias, contado da notificação da decisão proferida pela primeira Câmara, que proceda à inserção no sistema LICOM dos contratos e demais documentos exigidos pela Resolução 129/2024, referente aos seguintes contratos aqui colocados, né? Contrato que todos são de 2025, 001, 004, 008, 0011, 027, 030, 32, 36, 38, 41 a 59, 61 a 75, 77 a 84, 86, 99, 101 a 111 e 114 a 115, sob pena de sanção nos termos do artigo 89. Inciso 6 da Lei Complementar 38, e que também observe integralmente os prazos e exigências da resolução, especialmente quanto ao registro das licitações. Após as formalidades, cabível arquivamento do feito é como voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora, agora com o processo, continua com a palavra, agora com o processo 36 da pauta. É o último antes das aposentadorias. Então, perfeito. Perfeito. Trata-se de processo de apuração de responsabilidade a partir do comunicado interno pelo município de Tarauacá, especificamente quanto ao não registro de contrato no sistema LICOM. Houve todo o pronunciamento da nossa CSEX e o Ministério Público de Contas, por meio seu procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, apresentou o seu pronunciamento. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se também de processo aberto, com vistas a apurar a responsabilidade do senhor Rodrigo Damasceno Catão, prefeito de Tarauacá, quanto ao descumprimento do sistema LICOM, Resolução 129 de 2024. A análise técnica inicial constatou em pesquisa realizada a ausência de 4 contratos. O gestor foi devidamente citado e tempestivamente apresentou a defesa, o que originou o relatório conclusivo de análise técnica. Ao apresentar os argumentos de defesa, o responsável alega que, mesmo admitindo ao prazo, que tal conduta não ocasionou dano ao erário. A 6ª Coordenadoria, em seu relatório conclusivo, após examinar a defesa, realizou nova consulta ao sistema, onde foi constatado que os contratos 16, 25 e 38 ainda não constavam nos registros, e o contrato 032 foi cadastrado em setembro de 2025 de forma intempestiva, considerando a data de assinatura que ocorreu no mês de março. Diante das informações constantes dos autos e da análise técnica, se a infringência ao artigo 1º, parágrafo 6º da Resolução 129 de 2024. Ante exposto e acompanhando o entendimento da área técnica, este MPC opina pela aplicação de multa ao senhor Rodrigo Damasceno do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, combinado com o artigo 7º, 129 de 2004, e pela assinatura de prazo para que o gestor providencie o cadastro de todos os contratos pendentes. É o pronunciamento, senhor presidente.
Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, conselheira Ana Lu Maria. Obrigada, senhor presidente. Vai no mesmo sentido do outro voto, que determinar ao senhor Rodrigo e o acompanhamento da CESEX, prefeito do município de Tarauacá, que no prazo de 30 dias contados da notificação da decisão da primeira Câmara, proceda à exceção do sistema LICOM, dos contratos e demais documentos exigidos pela Resolução 129 de 2024, referente aos seguintes contrato do exercício 2025, o 016, 025, 038, sob pena de sanção, nos termos do artigo 89, inciso 6 da Lei Complementar 38, e que também observa integralmente os prazos e exigências da Resolução TCE 129, de 2024, especialmente quanto ao registro das licitações, adesões, dispensas, inexigibilidade, credenciamento, contrato e seus aditivos no sistema LICOM. É o voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanha a nobre relatora. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora, que continua com a palavra agora com o processo 37 da pauta. Senhor presidente, conforme deliberação, também gostaria de colocar em bloco todos os processos de aposentadoria. Pois não, Excelência. Vossa Excelência com a palavra. Obrigada. Vamos às aposentadorias. Aposentadoria do servidor Dilo Lopes de Oliveira, no cargo de agente de saúde pública, referência 8 no quadro pessoal da Secretaria de Produção e Agronegócio. Aposentadoria do senhor Arnaldo Ribeiro da Costa, no cargo do motorista oficial, grupo 2, referência 8, sendo o quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Aposentadoria do servidor senhor Raimundo Pereira da Silva, no cargo de auxiliar operacional, serviços diversos, referência H, sendo o quadro pessoal da Secretaria de Produção e Agronegócio. Aposentadoria da reserva remunerada do senhor capitão, Polícia Militar, Janilson Félix Vieira. Aposentadoria, pensão civil por morte do servidor senhor Ayrton Cavalcante Meirelles, na condição de companheiro da ex-servidora Selma Portela Edenuino de Souza, aposentada no cargo de professora nível superior, classe 230, referência H, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação. Aposentadoria da servidora senhora Neucilene Santos de Souza, no cargo de apoio administrativo, nível 1, classe 1, 30 horas, referência 8. E aposentadoria da servidora senhora Maria Francisca Gadelha dos Santos, no cargo de apoio administrativo, nível 2, classe 1, referência J, já corrigido. Aposentadoria do servidor José Edson Freitas de Albuquerque, no cargo de apoio administrativo, nível 2, classe 4, referência J, já corrigido. E, por fim, aposentadoria da servidora senhora Alcina Ferreira Ribeiro, apoio administrativo nível 1, classe 1, referência 8. São todos devidamente instruídos com os pareceres do Ministério Público. É um relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de processos de aposentadoria, reservas, uma reserva e pensão, de servidores vinculados ao regime próprio de Previdência Social do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a legalidade das referidas concessões, ressalvando apenas alguns erros de enquadramento, pelo que sugeriu o registro na referência correta, com que concordou o Ministério Público de Contas. Ante o exposto, este MPC opina pela legalidade e registro das concessões em análise, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos, senhor presidente, em todos os processos. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, a conselheira Ana Lu Maria.
E dando parabéns a todos e todas, é o mesmo voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. A relatora. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Retiramos de pauta os processos seguintes, que são a relatoria da nobre conselheira Maria de Jesus, em função da sua licença de afastamento justificada. Encerrada, então, a pauta. Passamos, então, às comunicações, com a palavra a nobre procuradora, a doutora Ana Helena. Dizer que é um prazer estar aqui na primeira Câmara, né? O João ficou em Brasília, está fazendo alguns exames, mas está tudo bem. Dizer que, em razão do rodízio, né, que acontece agora no Ministério Público, eu devo vir para a primeira Câmara em janeiro, então eu devo estar com vocês aqui em janeiro, né? Bem-vinda. E no mais, olha, já registrar, né, um Feliz Natal, que 2025 aí venha com muitas bênçãos, que 2026 chegue com muitas bênçãos para todos nós, né? E agradecer ao Luciano, que hoje permitiu que a gente fizesse essa sessão online, porque hoje eu estava meio ruinzinha, né? E não seria adequado eu ir presencialmente lá ao tribunal, né? E agradecê-lo e desejar um bom dia a todos. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, o nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, também no mesmo sentido, seja bem-vinda ao próximo ano, doutora Ana Helena, com 2 N's na primeira Câmara. certeza. Desejar a todos um ano novo, com muita saúde, paz, prosperidade, um Natal que as bênçãos do menino Jesus proteja a todos, Amém. com muito Amém. amor, muita saúde, felicidade, a família toda, que Papai Noel seja bondoso com todos. Com certeza. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, a nobre conselheira Nalu Maria. Da mesma forma, senhor presidente, eu dou boas-vindas à Ana, que é muito bom ter a Ana aqui com a gente. Parabenizar pela condução da presidência, o senhor e o conselheiro Cristóvão. Também desejar Feliz Natal, muita saúde. Acho que o que a gente precisa mais na vida é saúde. E agradecer esse ano todinho a ajuda do Luciano, de toda a equipe da Secretaria das Sessões, e deixar um carinho, um beijo carinhoso, um abraço fraterno à conselheira Maria de Jesus, um momento difícil, mais difícil da vida da gente, mas que ela seja confortada por todos os pensamentos bons que estão indo para ela. E no mais, só desejar Feliz Natal a todas e todos. Obrigada. Obrigado, conselheira. Fazemos, então, também coro com tudo que aqui foi dito. Queremos cumprimentar todos que nos acompanharam e, não havendo mais nada a tratar, encerramos a presente sessão. Presidente, eu vou pedir só uma... Termino esquecendo isso. É só para registrar que o Ministério Público já se considera intimado dos processos da pauta de hoje, com exceção da agência, que peço para o Luciano anotar, é o 30, Luciano, 31, o 34, o 35 e o 36. Certo? Perfeito. E também... Pois não. Também ontem a gente já tinha registrado, né, os nossos votos de pesar para a conselheira Maria de Jesus. Eu também quero fazer coro aqui com a Nalu e com o senhor e com todos, expressar nossa solidariedade, porque o momento realmente é muito difícil, né? Nada que a gente diga é uma coisa que a gente sabe que ninguém fica para semente, mas quando a gente perde assim, o pai, a mãe, mas perdesse a referência, né? Então, externar nossos votos de pesar aí.
por essa perda. Pois não, assim registraremos. Então, nada mais havendo a tratar, encerramos a presente sessão e convocamos outra para dia e hora regimental no próximo ano, já com a presença da nova procuradora, doutora Ana Helena. Encerrada, certo. então, a sessão. Alô, boa viagem. Tchau, gente. Obrigada. Boa viagem, Valeu. Paulo. Correndo. Tá? Vou correndo para o aeroporto. Vai com Deus. Beijo, até mais. Tchau. Tchau. Valeu, Luciano. Obrigadão, meu filho.